De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, em 2023, o Brasil registrou um aumento de 10% nas vendas online em comparação ao ano anterior, o que resultou em um montante de 185,7 bilhões de reais ao setor. Para 2024, a projeção é ainda maior, podendo chegar a 205,11 bilhões de reais até o fim deste ano. E para acompanhar esse crescimento, a área de e-commerce tem buscado se especializar e oferecer melhores soluções aos clientes. Um dos principais agentes da evolução desse mercado é o Grupo E-Commerce Brasil, um dos maiores portais de e-commerce da América Latina, que desde 2010 fomenta esse mercado no Brasil por meio de notícias, cursos, workshops e grandes eventos. E para falar melhor sobre o papel da empresa, o podcast O Otimista Brasil recebe hoje Bruno Patti, CEO da E-Commerce Brasil. Bruno, seja muito bem-vindo e obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar novamente com o Grupo Otimista. Tive a oportunidade de há pouco tempo acompanhar um lançamento, o super lançamento de vocês lá em Fortaleza. E muito feliz e honrado em estar aqui novamente com vocês. Ai, que bacana, Bruno. Já então que você tocou nesse evento lá de Fortaleza, né? A gente está recebendo muitos convidados aqui no podcast que participaram do lançamento do Otimista Brasil na capital cearense. Eu queria saber então o que você achou do evento. Agora que passou-se um tempinho, nós já estamos instalados na capital paulista. O que você achou do Otimista Brasil, daquele evento de lançamento e da cidade também, né? A cidade eu sou fã já há muitos anos como turista. Acho que a primeira vez que eu estive lá, eu devia ter meus 12 anos. Fiquei impressionado, realmente é impressionante como as capitais no Nordeste, de uma maneira geral, vêm se desenvolvendo muito e o evento foi maravilhoso. Me surpreendeu positivamente como o grupo, a relevância do grupo, especialmente quando você vê as pessoas que subiram ao palco, que conversaram nos debates, a presença de diversos ministros, enfim. Isso é muito, muito importante você ver a relevância que um grupo tem, e principalmente num momento que se lança uma nova empreitada de expansão. Então, a gente vem conversando bastante. Existe uma sinergia muito interessante entre o grupo e a gente, E-Commerce Brasil, e quem sabe aí a gente tem novidades para o próximo ano. Eu adoro essa ideia, principalmente quando a coisa otimista, positiva, e o E-Commerce Brasil tem esse papel também no mercado, né? Desde 2010, com o primeiro evento, 2011, com o lançamento do grupo em si, da empresa mesmo. E a gente pode falar um pouquinho dessa história, né, do E-Commerce Brasil, para quem ainda não conhece a marca. Eu gostaria que você contasse como surgiu, qual o propósito do E-Commerce Brasil atualmente, mas também relembrando aí essa história tão longa já, que já vai fazer quase 15 anos de marca. Exatamente. O Fórum esse ano, a gente, que é o nosso maior evento, a gente comemorou a 15ª edição. Né? Mas a nossa história é uma história muito bonita, é uma trajetória de fomento ao mercado. Então, a gente nasce em 2010, 2011, a gente estava brincando aqui, a gente tem uma história que primeiro a gente organiza um evento e depois a empresa nasce, mas desde o início, o fundador, o Thiago Baeta, com um grupo que sempre esteve junto já de empreitadas anteriores, né? Eles perceberam o início, né? O movimento de e-commerce e muito sabiamente tiveram a visão de entender que essa é uma área que necessitava de informações, conteúdo. Então, essa foi a pedra fundamental e que existe até hoje. Isso está dentro, é o nosso DNA e está dentro do nosso propósito. Então, gerar conteúdos, gerar e distribuir conteúdos de altíssima qualidade, a educação, e promover aí a conexão entre as pessoas, empresas, como forma justamente de fomentar o desenvolvimento e desenvolvimento econômico do mercado. Então, ainda hoje, a gente tem como propósito, nós somos o maior projeto de fomento ao e-commerce do mundo.
o que nos dá um orgulho imenso disso acontecendo no Brasil. O e-commerce Brasil desempenha um papel fundamental em educar e em conectar profissionais da área. Como você vê, então, o impacto da empresa, né, do e-commerce Brasil, na profissionalização e no avanço desse mercado de comércio eletrônico no país? O mercado de e-commerce é um dos setores em que você tem algumas mudanças mais drásticas e rápidas, principalmente em função das inovações tecnológicas que a todo momento a gente encontra. Acho que o último grande ciclo, a grande virada, que todos nós estamos sendo impactados, é a questão de inteligência artificial. Isso é o assunto do momento já há algum tempo, mas que isso obviamente não é uma história que acontece há 2, 3 anos, inteligência artificial vem há 10 anos, você tem exemplos, mas que realmente de uma hora para outra, muito rapidamente, ela mudou drasticamente a forma das empresas se comunicarem, a forma das pessoas trabalharem, a forma dos consumidores, a jornada de compra. Então, ela vem para otimizar algumas áreas, ela vem para potencializar outras, melhorar muito a jornada de experiência de compra da gente como consumidor. Então, tudo isso, a gente, como empresa, a gente traz isso para as pessoas, né? Nesses 3 pilares que eu comentei. Então, hoje, a gente tem um grupo interno que cria conteúdos e distribui esses conteúdos nas diversas plataformas, seja no portal, que é o principal portal de e-commerce do Brasil. Então, tanto aqueles que estão começando, ele vai pesquisar como eu crio um e-commerce, ou principalmente aqueles que já estão à frente, já estão envolvidos e à frente de operações digitais. Então, lá, essas pessoas vão encontrar nos conteúdos criados por nós, propriamente, ou conteúdos que o nosso time recebe de diversos parceiros, buscando isso no mundo inteiro, o que tem de tendência, o que é uma realidade, e traz de uma maneira muitas vezes mais técnica, porque a grande maioria das pessoas que consomem vai atrás de um conteúdo para poder se inspirar ou muitas vezes encontrar uma solução para trazer isso para dentro da empresa e desenvolver o seu negócio. Então, a parte de conteúdo, a gente tem essa distribuição nas plataformas, no portal, nas redes sociais. A gente volta esse ano com os videocasts, podcasts. A gente tem um segundo pilar, que é a educação. Isso nos enche sempre muito orgulho. A gente tem a Execom, que é a Escola Superior de E-Commerce. Hoje a Execom ela tem uma gama de cursos que você tem desde a imersão em e-commerce, que é extremamente válida para quem começa a flertar com a ideia de trabalhar com e-commerce, que, embora ainda tem muita gente que acha que é simples, né, entre e criei uma loja virtual. Tem muita gente que ainda tem essa ideia, mas ele tem a sua complexidade, é importante você entender as várias etapas da cadeia ali. Então, a gente tem cursos iniciais, especializações para mercados específicos. Então, a gente tem, hoje está muito em alta e crescendo bastante, o D2C, que é um curso focado para a indústria, né? A venda direto para o consumidor, a indústria fazendo esse passo. Supermercados, alimentos e bebidas, que é a categoria super destaque, em crescimento. E nós temos 2 outros cursos, que é uma pós-graduação e aí um MBA executivo, que é realmente para aquele gerente, diretores ou até mesmo um C-level que está ali em busca e sempre fica pairando na cabeça como é que eu melhoro a minha operação, quais as novas ferramentas, e são cursos de extensão aí focados ao desenvolvimento. Caramba, que equipe então que você comanda, né, para dar conta de tudo isso, Bruno. Não, a escola, a gente tem a escola em parceria com a Live University, que é uma empresa focada no setor de Sim. educação.
ela já tem outras escolas, tem todo o know-how, desde a parte acadêmica até mesmo a estrutura física. É um campus belíssimo aqui perto, inclusive, estão super convidados a conhecer. E na realidade, eu trabalho com as pessoas, né? Essa coisa de um time que você comanda, na realidade, é um time muito... o espírito da nossa empresa é extremamente colaborativo em tudo que a gente faz, tanto internamente quanto externo. Porque a gente conta com o suporte, o apoio de diversos conselhos de profissionais do mercado que nos ajudam a dar uma direção e nos ajudam nos exemplos, nos eventos, por exemplo. Esse conselho com a nossa diretora de curadoria e conteúdo, a Viviane Vilela, eles trabalham incansavelmente para encontrar as melhores palestras, os melhores conteúdos, para que mesmo os líderes de operações digitais que estejam sentados assistindo essas palestras, eles tenham o que aprender. Então, isso, quando a gente fala dos eventos, isso é muito forte, é muito importante para a gente, para que os eventos eles tenham essa característica de educação executiva. E isso é um dos exemplos que eu mais gosto, pessoalmente, no fórum em 2023, no fórum do ano passado, onde eu estava chegando na empresa, como você disse, eu vou fazer 2 anos. Então, eu fui conhecendo algumas pessoas e eu tenho por hábito, eu gosto de ficar prestando atenção, porque eu sou um apaixonado por comportamento das pessoas. Então, o quanto no auditório de tecnologia, que para mim é uma das áreas mais complexas, né, e que é muito técnico. Então, eu fiquei no auditório um tempo observando essas pessoas, alguns dos líderes, dos heads de tecnologia de algumas das principais empresas que são referência do mercado. E o que me deu muita alegria foi perceber essas pessoas ali quase nem piscando na palestra e anotando uma porção de coisas. Num evento nosso nesse ano, do Grocery and Drinks, focado em supermercados, alimentos e bebidas, um grande amigo de um grupo grande desse setor, saiu de uma palestra, estava em êxtase, e eu falei, e aí, gostou? Ele falou, cara, eu anotei algumas coisas e mudei parte do meu planejamento, vou adaptar, vou voltar para dentro de casa, e parte do meu planejamento eu tive uns insights e mudei aqui nessa palestra. Então isso para mim é o bingo, alcançamos o nosso objetivo quando você tem esse tipo de situação. Que bacana, Bruno. E realmente, eu vi um pouco do Fórum de 2024, do Fórum E-Commerce Brasil 2024. Vocês realmente têm nomes fortíssimos do mercado para falar com esses participantes, né? Mas um dado que eu achei muito interessante na divulgação após o fim do evento foi de 1 milhão de interações em 3 dias de fórum. É um número, assim, bem expressivo. Sim. E de algo que às vezes não se fala tanto, que são interações, essas trocas entre quem está participando do evento, quem está lá como palestrante, quem está lá para observar, enfim, é um número bem bacana de ser divulgado. Então, pensando nesse ponto de vista do evento, né, como você avalia a importância de troca de conhecimento, não só entre os palestrantes, mas também entre participante, palestrante, participante e a própria E-Commerce Brasil? É fundamental. Como eu avalio, isso é fundamental. E essas interações, elas acontecem... Existe uma trilha que eu acho muito interessante, que a gente leva o conteúdo riquíssimo para dentro dos auditórios. E as pessoas, elas vão lá, algumas vezes é uma palestra inspiracional, mas a grande maioria são palestras com foco em trabalho, né? É um foco técnico, ou seja, quem é de marketing, ele vai assistir uma palestra no auditório de marketing e vendas, e ele vai para encontrar, muitas vezes, uma solução para uma dor que ele tem atual, ou uma necessidade ou um desejo que ele tenha de promover o crescimento da empresa, de melhorar uma jornada. E como é que a gente costura, como é que a gente desenha isso?
isso que ele encontra dentro do auditório, que por muitas vezes é algo mais teórico, onde ele encontra na prática isso? No salão de negócios. Então, as empresas patrocinadoras, as empresas que participam do evento, elas estão, o que elas oferecem, as soluções, estão totalmente ligadas àquilo que ele ouve dentro do auditório. Então, a pessoa, ela vai ao fórum, ela se inspira, ela encontra soluções para uma dor presente dela e ela vai lá e vê o futuro. O que está para chegar, nesse caso, no setor, como eu falei, é muito dinâmico, muito rápido, então não é um futuro para 5, para 10 anos, muitas vezes é o que vai acontecer no ano que vem, né? Então isso é fundamental para a gente. E nós temos uma preocupação muito grande em conseguir, com o desenho, principalmente dos eventos, né? Que o evento ele tem uma característica muito forte de conexão. Né, a conexão entre, como você disse, entre as pessoas, muitas vezes ao palestrante, mas a grande maioria das vezes desenvolve o mercado pelas conexões das pessoas com as soluções que as empresas estão lá apresentando. Que bacana. E é realmente, a gente escuta isso nos depoimentos que vocês publicam, nas pessoas que participam e no evento que está crescendo a cada ano, né? Então, se está crescendo é porque alguma coisa está dando muito certo lá dentro. Bruno, e na sua visão, quais são os principais fatores que está fazendo o e-commerce ganhar as proporções que está ganhando, como você falou, evoluindo constantemente? Claro, além da tecnologia está avançando constantemente, mas no Brasil, né, pensando especificamente no nosso país, o que você acha que está levando mais pessoas a irem para esse tipo de comércio, a optarem pelo e-commerce no país? São inúmeros fatores, né? Mas a gente pode destacar, eu destaco primeiro, hoje o principal meio de comunicação das pessoas é o mobile, é o telefone. Então, de fato, está na mão a informação, o conteúdo e você pega, por exemplo, comparando o primeiro semestre do ano passado para esse. O e-commerce teve um crescimento de 2 dígitos. 25% praticamente em GMV e 18% no volume de transações. A gente teve um aumento de 32% aproximadamente de clientes ativos no e-commerce. O e-commerce ele tem a primeira característica que e aí se confunde o profissional com o pessoal, mas é a facilidade, a comodidade. Né? Então, a vida cada vez mais corrida, e não é clichê, mas todo mundo com uma vida cada vez mais corrida, você tem a comodidade. A diversidade, cada vez mais a diversidade de produtos, a facilidade na jornada e a experiência de compra. Né? As plataformas, as soluções hoje, elas te proporcionam uma experiência cada vez mais customizada, personalizada, as recomendações, né? A tecnologia hoje permite entender exatamente o teu comportamento, né? E começar a te recomendar aquilo que é relevante para você, ou que ela tem percebido que é exatamente relevante para aquilo que você gostaria de ver. Então, e aí tem um último pedaço para mim, que é uma parte muito importante, mas fundamental, que hoje se fala bastante, que é o last mile, que é a entrega. Então, essa experiência hoje, a empresa hoje que consegue olhar de ponta a ponta a experiência desde a tua entrada. Então, você entrou numa plataforma de rede social, você foi impactada, você com um clique, você foi para a loja, você tem um design bonito, visual, que te agrada, você foi lá e fez a sua compra, meio de pagamento, muito rápido. Aquilo, a entrega, o que você ia ter que se deslocar e todo aquele processo da comodidade. E cada vez é mais curto, a logística hoje está avançando
maravilhosamente bem, então é cada vez mais curto. Hoje a gente tem opções de, se você compra, aparece lá, se você comprar em até 30 minutos, você recebe daqui a 2 horas. Isso é incrível. É incrível esse nível de comodidade, de conforto, de customização, personalização e a experiência que você tem nessa jornada. Então, e claro, tudo por trás disso existe um grande investimento e muito robusto em tecnologia. Sim. Então, eu acredito que todos esses fatores, principalmente no Brasil, né, no nosso país, que é um país continental, a logística consegue chegar cada vez mais em áreas que até então eram remotas, que era muito difícil, que não chegava, isso faz com que você tenha esse crescimento. Isso, para mim, um dos dados que saíram em estudos agora é a região norte. Ela teve um maior crescimento. Em termos de representatividade, ela ainda representa cerca de 4% do mercado, mas ela teve um crescimento de 47%, quase 50%. Com certeza, isso se deve ao fato da logística ter um peso muito grande de consegue chegar lá, consegue entregar. Então, esse pacote todo, para mim, e a competitividade, a gente não pode esquecer disso, né? As grandes plataformas globais que chegaram provocando muito o mercado, enfim, independente de taxação ou não, mas essas plataformas que chegam e trazem cada vez mais produtos, uma diversidade de produtos com preço muito agressivo, enfim, isso é um grande pacote que com certeza faz com que a gente tenha esse aumento de pessoas entrando e consumindo mais via digital. Então, o comerciante que queira ter sucesso aí no e-commerce dele tem que estar prestando atenção em todos esses pontos, né? Não dá para abrir mão de um, porque hoje o consumidor, a gente pode dizer que ele está pedindo mais das empresas, assim, cobrando mesmo questão de excelência do início ao fim desse consumo, né? Principalmente, eu acho que depois da pandemia, que a Sim, gente teve o boom, ninguém com podia sair certeza. de casa, então as empresas tiveram que se desdobrar É, para funcionar, é. né? Eu até acho interessante, o consumidor, cada vez mais, ele percebeu que ele tem o poder da decisão na Que ele mão pode dele. exigir, né? Então, talvez não é nem o consumidor cobra cada vez mais. É, como é um ambiente extremamente competitivo e diverso, se aquela marca não ingressar no digital, hoje o mundo é multicanalidade. Então, poxa, todos nós, você viu algo interessante, você foi impactado, você entrou, você entra no site ou na própria plataforma, você já pode ter uma experiência de compra. Se você tiver uma dúvida, você muitas vezes vai para o WhatsApp, você conversa com a loja no WhatsApp, você termina a tua jornada ali, ou ele te manda para algum outro lugar, você escolhe, quero retirar ou quero receber em casa. Então, eu acho que o consumidor, ele não é nem exatamente ele cobra cada vez mais. Se a marca não fizer isso, ele simplesmente ele olha para o lado. Então, isso com certeza é hoje, o varejo hoje, ele não só tem que estar antenado, mas isso é uma realidade, não é nem o que a gente fala, é o futuro, não, isso é o presente, está acontecendo agora, e se a loja não correr atrás e não ingressar logo nessa multicanalidade, é, olha, é uma briga por sobrevivência, e a gente começa a falar em sobrevivência. Com certeza, Bruno. E até aí, eu acho que as pessoas que estão acompanhando esse episódio já devem estar anotando aí, porque são dicas valiosas para quem quer ter sucesso no e-commerce aqui no nosso país. E já que você comentou sobre futuro, por que não pensar e observar agora as tendências? A gente sabe, você bem comentou, né, que não dá para olhar para um futuro 5, 10 anos quando o assunto é tecnologia, mas para um futuro próximo, Bruno, observando diariamente esse mercado, estudando, conversando com players do setor, quais são as tendências que a gente pode citar aqui como as principais para os próximos meses no e-commerce, que as pessoas devem estar mais atentas, as pessoas que eu falo, os comerciantes, né? Quem quer ter sucesso nessa área, devem ficar atentas para essas tendências mais próximas.
Tem uma característica comum que a gente já falou aqui, que a primeira é você tem que entrar. Você tem que Certo. entrar no mundo digital. Senão, não é ficar para trás. A gente fala de sobrevivência. Então, esse olhar para meses à frente, é, as operações, o varejo tem que estar muito atento a isso e, de fato, ingressar de uma vez por todas. Se você tem dúvidas, a gente lá no portal, acessa o portal e-commercebrasil.com.br, que rapidamente você vai entender lendo alguns textos que não tem como não fazer, né? É, e aí, eu resumiria o foco nessa jornada, né? Então, boa parte do que a gente já falou aqui, então, você ter uma rede social ativa, interessante, que seja relevante para o teu público, estou partindo do princípio que ele conhece o público para quem conhece muito bem o Sim. público que ele quer atingir, quer vender. Então, se você tem as redes sociais e aí existem vários estudos e uma discussão muito grande que é a geração Z, essa geração de consumidores. Então, você tem hoje algumas plataformas que já são buscadores mais acessados do que o próprio Google, por exemplo. Você tem alguns casos, algumas gerações que já usam, é o primeiro buscador. Ele vai num marketplace e ele está ali e fica de olho nisso. Em redes sociais, também. As redes sociais ainda não integraram e conseguiram trazer ao Brasil soluções internas em que, e isso eu acredito que isso rapidamente vai chegar aqui, em que elas vão se tornar canais de venda, para que a jornada comece e termine ali. E o poder das redes sociais, a gente não precisa nem discutir. Então, esse varejo, por menor que ele seja, respeitando as características que ele tem e o comportamento do consumidor dele, ele tem que estar atento a isso, ele tem que ter essa mentalidade de multicanalidade. Então, ele tem que ingressar nas redes sociais. A venda por WhatsApp, que ainda é muito forte hoje, ela está ligada a uma multicanalidade. Mesmo um varejo pequeno, ele não precisa... então, Bruno, você está dizendo que eu preciso, independente do meu tamanho, ir buscar uma plataforma e tal. Não, você tem formas de você construir essa jornada e atingir mais gente. Hoje, o investimento em mídia digital, praticamente todo varejo consegue fazer isso, né? Você consegue investir pouco e conseguir comunicar Sim. a tua marca, divulgar a tua marca. Então, eu acho que a principal, para mim, o principal fator é essa mudança de mentalidade que o dono do varejo, a loja ali, ela tem que ingressar nisso, porque fatalmente não vai ser, de novo, não vai ser uma questão de diferenciação e vai ser uma questão de sobrevivência em pouco tempo. E pensando por outro lado, né, de um lado de pilares da empresa, hoje os consumidores observam muito com quem eles estão comprando e o que essa empresa prega, como ela funciona, principalmente no quesito de sustentabilidade. O fórum desse ano, de 2024, do E-Commerce Brasil, fez questão de que todas as emissões de carbono geradas pelo evento fossem compensadas. Então, qual a relevância econômica mesmo, tanto para a E-Commerce Brasil quanto para empresas no geral, de ter essa preocupação, de ter ações de ESG bem ativas na empresa? Eu acho que isso é um fator de altíssima importância hoje, né? Isso não é só um tema discutido no mundo, né? Mas o ESG, não só a parte ambiental, né? Isso traz a reboque aí os três pilares do ESG. Então, como as pessoas hoje estão sendo inseridas no mercado, a diversidade, o respeito, como é que o propósito, né? A gente, felizmente, como empresa, a gente está em expansão. Então, e eu
particularmente gosto muito de entrevistar as pessoas, independente da área que ela vai entrar, que a gente tem aberto ou não. E eu percebo que em todos os níveis hoje, nas entrevistas, nos bate-papos, as pessoas estão preocupadas e questionando o propósito. Então, o propósito é algo que vem muito forte, né? Propósito, a diversidade, o modelo de trabalho. E aí, para o mercado, mas a gente fala muito no E-Commerce Brasil de o nosso propósito. Então, a governança, né? Como é que a gente como é que a gente não só se posiciona para o mercado, mas como é que para as nossas pessoas interno, o que a gente faz, as nossas ações, o que isso significa, o que isso quer dizer. E do ponto de vista ambiental, poxa, aí tem várias discussões em vários campos, mas o e-commerce tem um impacto muito grande, por exemplo, em embalagem. E a gente acompanha isso, né? A embalagem, a logística, o transporte, isso tem um impacto muito grande. Nós, como propósito, a gente como empresa, cada vez mais o ESG ele já é uma realidade dentro do E-Commerce Brasil. É óbvio que a gente tem muito a melhorar, mas a gente entende, falando do fórum, que ele é essa neutralização do carbono é fundamental. E é um processo, é um movimento que a gente faz questão de neutralizar o evento todo, e esse ano ele foi na sua totalidade, né? Então existe um cálculo de quanto de emissão de carbono representa e tal, então a gente fez essa neutralização, e os próximos passos né, são a gente, ao longo dos anos, das próximas edições, a gente começar a olhar o impacto da própria cadeia com quem a gente trabalha. Então, que são coisas que já há muito tempo, empresas, para mim ficou muito icônico todo o trabalho assim que a Natura fazia e isso comunicava, né, de cosmético, em toda a sua cadeia era preocupado com isso. Então, o mercado de beleza, de cosmético, é um que isso é muito forte, que você tem as marcas, a questão de testes com animais. Então, hoje você tem mercados nichados, mas as empresas, de uma maneira geral, elas entenderam que isso é propósito. Isso não cabe mais àquele mundo. Eu, pelo menos, acredito muito nisso. O fazer pelo marketing, o fazer simplesmente para eu falar para o mercado que eu faço isso. Então, nas minhas trocas com outros gestores, outras empresas e profissionais, eu vejo isso de uma forma muito genuína, né? A preocupação. Muitas vezes você não consegue fazer no tempo que você gostaria, porque essa mudança nem sempre ela vem, aliás, com um impacto financeiro. Muitas das iniciativas ainda são muito caras, né? Então, é nessa hora que eu acho que a tecnologia ajuda muito e cada vez mais ela vai ajudar a baratear esse tipo de iniciativa, mas a gente vai continuar fazendo. A gente tem uma preocupação como empresa, como nós temos diversos eventos ao longo do ano, a gente desenha no início, no final deste ano, a gente já faz um desenho dos estandes e das estruturas para serem aproveitadas ao máximo ao longo do ano. Porque nós temos um modelo em que boa parte, ou a grande maioria das estruturas, dos estandes, de patrocinadores, somos nós que entregamos isso. Uma empresa, quando ela a gente gosta de pegar os nossos clientes no colo e tratar muito bem, então, o nosso modelo, uma empresa, quando se torna uma parceira, uma patrocinadora nos eventos, a gente quer que ela foque naquilo que seja mais importante para ela, e então as próprias estruturas dos estandes, a gente que já entrega para ela. Então, a gente conseguindo desenhar uma estrutura que a gente consiga aproveitar o ano todo
isso já é uma grande iniciativa de reduzir bastante o impacto e na geração de resíduos de construção, de estandes, etc. E, Bruno, gostaria de deixar esse espaço também para você explicar para quem tem interesse em participar dos eventos do E-Commerce Brasil, em acompanhar o trabalho de vocês, em usufruir, né, de tudo que vocês oferecem, de educação, a evento, como que faz para ter esse contato, principalmente pensando nos eventos promovidos pela E-Commerce Brasil. Sim. Os nossos canais hoje, o portal, né, e-commercebrasil.com.br, é hoje quem concentra as principais informações. Lá as pessoas encontram colunas, verticais de negócio e os eventos, né? Então, o portal e as redes sociais hoje são a melhor forma das pessoas encontrarem os eventos. O ano que vem é um ano já entrando em 25, a gente vai ter um ano muito cheio e muito interessante. Nós desenhamos um plano em que, de eventos, nós realizaremos diversas verticais de negócio. Isso tem uma estratégia que, quando você faz um evento focado em uma vertical, existe aquele conteúdo comum, quando a gente fala de tecnologia, e-commerce, etc., que isso permeia a todos os mercados que estão inseridos no digital, mas você tem as particularidades. Se você faz eventos muito generalistas, muito grandes, mesmo que você crie trilhas ali dentro, você não consegue se aprofundar muito. Então, esse é um desenho do que a gente vai fazer ano que vem. Então, ano que vem nós continuamos, obviamente, o fórum vai crescer, né? A nossa expectativa aí para o ano que vem, nós estamos falando de 30 mil pessoas, nós estamos falando de 300 marcas participantes. Esse ano nós tivemos dois números que foram muito interessantes, que nós tivemos cerca de 8.500 profissionais C-level. Isso é um número muito alto quando você pega em eventos de uma maneira geral. A gente tem uma qualificação muito alta, né? E mais de 11 mil CNPJs diferentes. Isso é muito significativo, né? São muitas empresas diferentes, cerca de 75%, 76% é varejo. A gente tem ali 10%, 12% de indústria. Então, o fórum ele tem esse peso, essa relevância muito, muito alta para o varejo. Então, complementar ao fórum, nós nós faremos a 7ª edição do Congresso Indústria Digital, um evento que aconteceu recentemente. Nós faremos um congresso Fashion and Beauty, porque a gente entende que esse é um mercado que existe uma sinergia muito grande entre dois mercados, da moda e beleza, e a gente consegue conversar com esses dois mundos ali. Então, a gente cria, é uma novidade. 4 outros congressos de saúde e bem-estar, o Grocery and Drinks, que é supermercados, alimentos e bebidas, produtos e serviços digitais e para o mercado de luxo. Então, esses são 6 eventos que a gente vai fazer ao longo do ano, além das 5 imersões que nós levaremos, são imersões regionais. Então, nós estaremos aí rodando o Brasil, levando um roadshow com muito conteúdo e proporcionando relacionamento para quem tiver no evento. Para quem tiver o interesse em participar, entra no portal. Lá no portal tem como se inscrever, como mandar uma mensagem. A gente tem o contato via WhatsApp. E aí a pessoa manda para a gente, tem o interesse em participar. Alguns eventos, como o fórum, você tem um ingresso, o indústria, você pode comprar o ingresso e acessar o evento. Mas basicamente são as formas das pessoas participarem conosco. Bruno, muito obrigada pela nossa conversa, super enriquecedora. Tenho certeza que quem estava acompanhando de casa
também anotou ali todas as suas dicas, viu? Muito obrigada por ter aceito o convite, estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, é sempre uma oportunidade riquíssima a gente poder resgatar e o nosso DNA, de fomentar o mercado, então nós estamos completamente à disposição e espero estar com vocês aí em outras oportunidades e vice-versa, cada vez mais o Grupo Otimista esteja conosco também em tudo que a gente faz. Com certeza, vamos fortalecer cada vez mais Isso essa aí. parceria. Obrigada, Bruno. E muito obrigada a todo mundo que acompanhou o podcast de hoje do Otimista Brasil. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.